Pronto, pronto, pronto! Começando mais um episódio do nosso ProntoCast. E hoje nós estamos aqui no Núcleo do Câncer, onde nós vamos conversar com o Padre Márcio Evani, que é o presidente do Núcleo do Câncer, e também com a Graça Araújo, que é a tesoureira. Padre Márcio, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo descontraído, onde nós vamos falar um pouquinho do Núcleo do Câncer e da importância dessa instituição para a nossa cidade. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês, todos aqueles que vão ser atingidos por essa transmissão, e a gente poder ter a oportunidade de falar do nosso trabalho, sobretudo naquilo que a gente ajuda os que mais necessitam de uma doença. Graça. Oi, Giovanni, boa tarde. É muito bom estar aqui e vamos conversar sobre o núcleo, repassar para vocês tudo que o núcleo pode oferecer para diminuir, né, o sofrimento de muita gente, ajudar as pessoas que precisam. O padre, ou eu vou conversando com os dois aqui, e quem tiver mais apto a responder os nossos questionamentos pode interferir, eu falo, o padre fala, mas eu gostaria um pouquinho de saber que um de vocês contasse para a gente a história do Núcleo do Câncer. Quando começou, os pioneiros, como que foi essa criação? A história desse núcleo começou em 1978, quando surgiram os primeiros casos de câncer populares. Era uma coisa, vamos dizer assim, rara, né? Não existia muito sobre essa doença, ninguém tinha conhecimento. Mas umas pessoas começaram a ter essa doença. E como aqui não tinha recurso e não tinha nem conhecimento, elas iam para Belo Horizonte para fazer o tratamento. E vinham muitas vezes para a cidade, aqui na cidade elas ficavam, esperavam a condução para ir a Belo Horizonte, quer dizer, já doente, debilitada, com sofrimento. Então surgiram as pessoas que pensaram em ajudar essas pessoas. Justamente o Sr. Geraldo Vale, o Sr. César e o meu pai, João Bastos, que se uniram e pensaram como poderiam fazer para ajudar essas pessoas. Então a ideia primeira desse núcleo surgiu nisso aí, nessa ajuda. Essas pessoas, você está falando, mais as pessoas dos distritos que vinham para a cidade? Dos distritos, até mesmo da cidade também. Né? Algumas pessoas da cidade, mas já moravam aqui, mas tinham essa dificuldade também. Que naquela época transporte era difícil, ônibus era difícil, então eles tinham despesas e eles começaram então a ajudar essas pessoas. Fazia uma vaquinha aqui, fazia um joguinho ali, fazia um binguinho ali, né? Então eles sempre arranjavam e reuniam entre eles e arrecadavam e davam para a pessoa. E daí surgiu então a ideia de ter uma coisa que fosse mais oficial, que pudesse ajudar de uma maneira mais intensa, uma vez que começou a aumentar esses casos. Aí foi quando surgiu a ideia do Núcleo do Câncer. Eles tiveram essa ideia a partir do contato que tiveram com a irmã Esther em Belo Horizonte, no Hospital Mário Pena, que era referência em câncer. Então de lá tinha esse modelo. E eles trouxeram esse modelo para aqui e fundaram o Núcleo do Câncer de uma maneira oficial, como Núcleo do Câncer mesmo. Era o que fazia para ajudar essas pessoas. Garantia a passagem para Belo Horizonte, garantia uma alimentação, garantia hospedagem lá, para as pessoas terem um mínimo de conforto para poder cuidar dessa doença. E essa associação, então, que eles criaram ali, informalmente ainda, logo no ano seguinte, por aí, eles registraram, ela passou a ser a SOPAC, a Sociedade de Prevenção e Assistência aos Cancerados Raul Soares, que é a mantenedora do Núcleo do Câncer. Aí criou mesmo o núcleo com os seus direitos, estruturas, e lutaram para que isso acontecesse, para que eles tivessem um apoio maior. É tanto que conseguiram logo de imediato a inscrição no município, né, a lei municipal, a utilidade pública municipal, logo depois a estadual e a federal, por causa da causa deles, que era uma causa muito importante, e as pessoas apoiavam, todas as instituições da cidade apoiavam, porque viram que era uma coisa importante, que tinha uma necessidade. Apesar de que a ideia do Sr. Geraldo não era esse núcleo que nós temos hoje.
A ideia dele é que o núcleo fosse uma casa de apoio e assistência às pessoas doentes. Aqueles que estavam com a doença que você pudesse ajudar no que precisasse, aqueles que não tinham condição de estar em casa, onde fosse um lugar onde eles morressem com dignidade, que eles pudessem ficar, as pessoas cuidassem. Né? A ideia dele era esse, o pensamento era esse, que tivesse tipo um dormitório, um albergue, alguma coisa que acolhesse. Foi quando surgiu a ideia de construir a sede do núcleo. Aí o Padre Sérgio doou o terreno lá no hospital, perto do hospital. Né? E lá foi construída essa sede. Só que foi fora dos padrões da vigilância sanitária, não teve como, e o núcleo não pode ter esse tipo de assistência. Então ele se transformou no núcleo que cuida das pessoas, porém as pessoas nas suas casas, onde ela tem o seu domicílio, às vezes no hospital, em alguma clínica, ele passou a fazer esse trabalho de cuidados. E assim ele caminhou muitos anos nesse trabalho assistencial, de ajudando as pessoas que precisavam. Mas sempre com aquela ideia de que precisava também caminhar de acordo com a demanda. E quanto mais passa o tempo, mais casos aparecem, mais complexo vai ficando as coisas. E foi caminhando até que chegou num tempo em que nós, ao entrarmos na diretoria, sentimos a necessidade que ele precisaria se modernizar. Tinha que acompanhar as demandas do tempo e fazer com que ele se encaixasse dentro daquilo que era necessário. Foi quando nós assumimos a direção do núcleo como ele está hoje. Aquele núcleo que atende as pessoas, dá assistência, indica os tratamentos, ajuda naquilo que precisa, faz o que é importante para a pessoa, de modo que ela possa sentir acolhida, tratada e principalmente a dignidade dela mantida como um ser humano que a gente pode fazer o bem para eles também. Quando você fala em apoio, diferente lá de quando começou o núcleo do câncer e hoje, quais são os tipos de apoio, quais são os tipos de assistência, né, que o núcleo oferece para os pacientes hoje? Quais são esses tipos de apoio, tipo de assistência? O núcleo oferece assistência médica através de encaminhamentos de consultas, às vezes consultas aqui quando é possível, os exames que a gente também faz com que eles possam acontecer, né, porque antes era muito difícil a pessoa marcar o exame, demorava, hoje não, a gente tem essa agilidade de poder ajudá-los. A questão de alimentação, quando a pessoa necessita de uma alimentação adequada, transporte, quando necessita de transporte. Nós temos um carro que foi doado pela deputada Ione Pinheiro para uso do núcleo, então ele é disponibilizado para as pessoas que necessitam, para a gente poder transportar no que precisa, as visitas e tudo aquilo que é necessário, e mesmo as famílias. A gente não cuida, vamos dizer assim, da família em si, porque isso é dever da assistência social. Mas nós cuidamos daquilo que é necessário para eles. Se, por exemplo, a pessoa está com câncer, a família está passando dificuldade, a gente ajuda a família naquilo que é possível também. E quando a pessoa é a mantenedora ali da família... às vezes ela é arrimo de família, nós ajudamos a eles a manter também. Porque não adianta a gente cuidar do doente e a família está ali morrendo. Então a gente ajuda a família também. Só não podemos assumir, porque o núcleo não tem condição de assumir isso. E não é papel dele também. O papel nosso é o doente e o problema dele. Quando você fala em papel, aí vem uma ideia, né? Qual que é a missão do núcleo do câncer? A missão do núcleo é cuidar do paciente, dar a ele o suporte necessário, tudo aquilo que ele precisa para viver a sua doença, para que ele possa curar quando é possível e para que ele possa ter também uma dignidade quando não é possível. Ele sentir que ele está amparado. A pessoa não está perdida sozinha diante da doença que ela tem. Ela tem o núcleo que a apoia em todos os momentos. A gente quer que todo mundo que passa lá por nós seja curado. Mas mesmo aqueles que não são curados, a gente faz com que eles sintam amparados. E como, assim, quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de câncer, né? Como que é feito esse contato com o núcleo? Como que é feito, assim, não sei, um cadastramento? Como que é feito esse relacionamento? Eu vou passar para a Graça tem mais experiência nisso. Para que a pessoa, né, como que ela pode
se beneficiar de toda essa estrutura. O núcleo está aberto para todo paciente diagnosticado com câncer. Nós temos um cadastro, essas pessoas podem se cadastrar, muitas vezes por conta própria, não precisa ser encaminhado. Às vezes é encaminhado pelo próprio sistema de saúde, pelas equipes de saúde da família. Às vezes um parente que auxilia nesse encaminhamento. Agora, desde que ela tenha um diagnóstico comprovado de câncer. Nós não fazemos aquele tipo de exame para descobrir. A gente acha que tem câncer. Não, já tem que estar com o diagnóstico pronto. Nós não trabalhamos com suspeita. Não, suspeita não. A pessoa já chega para fazer um cadastro com um diagnóstico comprovado. Esse cadastro é feito lá no próprio núcleo, que funciona ali na Rua Adelina Azevedo, atrás do hospital. E ali a gente tem um atendimento de recepção do paciente. Ele é recebido, faz o cadastro, apresenta a documentação e depois ele é encaminhado para assistente social. Graça, tipo assim, eu acho que a pessoa, quando recebe um diagnóstico desse, parece que desaba. Tem lá um acompanhamento psicológico? Como que é feito quando a pessoa chega da primeira vez para falar assim, vim fazer meu cadastro? Eu até às vezes... O primeiro passo é a assistente social que vai recebê-lo. Ela faz essa entrevista inicial, ajudando também nessa parte emocional. Mas nós temos atendimento de psicologia, atualmente está suspenso, mas normalmente faz parte do nosso programa. Nós temos uma enfermeira que também ajuda a nos a acolher este paciente, e esse trabalho é feito pela equipe multidisciplinar. E é essa equipe que dá esse apoio, tanto ao paciente quanto à família. O apoio psicológico, ele é extensivo a toda a família. Porque quando há um caso de câncer, desestrutura uma família. Toda a família. Né? A família inteira. Então, a psicóloga auxilia. Temos lá um grupo que foi criado, tem uns 2 anos que funciona, de apoio terapêutico. Este grupo, ele se reunia, ele está suspenso. Como eu falei, o atendimento psicológico, provisoriamente, ele está suspenso. Mas esse grupo de apoio terapêutico, ele funciona uma vez por semana, e vão para lá as pessoas que podem se locomover e participam de uma dinâmica, de um trabalho em grupo, cada um contando sua própria experiência. Então é muito bom, eles gostam muito, porque estão vendo que não estão sozinhos, que tem outras pessoas passando pela mesma situação e um apoia o outro. Um outro apoio. Aqueles pacientes que estão acamados, eles são atendidos em casa. A assistente social vai em casa, a enfermeira em caso de necessidade e o psicólogo também em caso de necessidade. Atende em domicílio. Graça, falando você é a tesoureira, né? Nos últimos tempos, nós sabemos que um tratamento de câncer também não é barato. Mas a gente tem percebido aí nos últimos tempos, pelo menos pelas redes sociais, né, um aumento muito grande de campanhas para custear tratamentos de câncer. E a gente percebe como as pessoas falam assim, mas aí, vai lá no núcleo do câncer, e o núcleo do câncer? Né? Então fica assim, tipo, questionando a eficácia, padre, do núcleo do câncer. Ele está ou não, né, apoiando, como que ele apoia, como que a gente poderia, talvez, assim, tá explicando para a comunidade esses detalhes, como isso acontece. A questão é a seguinte: o núcleo do câncer, ele apoia o paciente. Como o padre Márcio já falou, em caso de necessidade da família, o núcleo suplementa, complementa muita coisa em termos de alimentação, de vestuário, quando o paciente, por exemplo, é um arrimo de família e não pode custear. Só que, muitas vezes, essas campanhas que a gente tem visto também,
Essas campanhas são feitas para ajudar na construção de casa, na aumento, tratar as crianças, por exemplo. Nós já tivemos casos lá que a gente dava leite para as crianças, mas nós chegamos à conclusão que o núcleo não tem condições de sustentar uma família inteira. Isso não é papel dele. Então, as pessoas estão fazendo essas campanhas, muitas vezes, por motivos outros que não sejam o tratamento. Talvez assim estaria usando aquele diagnóstico para poder fazer... Pode, a gente não pode afirmar isso. Tá. Mas o paciente de câncer, ele quando é diagnosticado, ele já é encaminhado pela rede municipal, a rede pública, pelo SUS, para o atendimento em Ponte Nova. Ponte Nova é a referência no atendimento lá no Hospital Nacional das Dores e às vezes no Gavasa também. Lá ele tem todo o atendimento necessário ao seu tratamento. Então, o paciente, ele tem exames, ele tem medicamentos. Aqueles medicamentos que não constam da lista normal do SUS, o núcleo, ele, na maioria das vezes, dentro das suas possibilidades, né? Porque o núcleo também sobrevive de doações, o núcleo fornece, sabe? E a questão de, às vezes, tem fraldas. O SUS fornece fraldas. Tem um programa do SUS que você faz um cadastro aqui na Secretaria Municipal de Saúde, lá no PAN, para receber esse tipo de fraldas, de suplemento alimentar. Às vezes demora 1 mês, 2 para ser aprovado. A gente sabe disso. Então, enquanto não é aprovado, o núcleo fornece. A gente substitui um pouco, mas tem condições de receber pela rede pública de saúde. Então, eu acho, a gente não sabe, essas campanhas nós não sabemos, inclusive a gente nunca viu uma prestação de contas dessa campanha para ver realmente em que está sendo utilizado, né? Talvez as famílias estão passando dificuldades, as crianças, os pais, às vezes a pessoa é arrimo de família. Igual o padre falou, então, que dá para ajudar. Eu acho que essas campanhas são feitas e são para motivos que o Poder Público Municipal, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde poderia suprir. Então, o núcleo é exclusivamente, quando a gente diz exclusivamente, mas é para o paciente de câncer e aquelas pessoas que estão próximas, em termos psicológicos, de atenção, para melhorar a qualidade de vida, de dignidade, tudo isso. Agora, em termos de apoio financeiro, o núcleo, na maioria das vezes, ele não tem condições de oferecer. Você falou aí da Secretaria Municipal de Saúde, né? Existe uma parceria, né, entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo do Câncer, né? Como que funciona essa parceria? É convênio? Como que é? É um acordo, né, sem convênio escrito, não existe nada formalizado, mas já é um trabalho que ele, informalmente, ele existe. O núcleo, ele tem um programa lá de prevenção do câncer do colo do útero. Então, no núcleo é colhido o material para exames das mulheres para a prevenção do câncer do colo do útero. Esse material é enviado para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde é que encaminha como produção para a Secretaria de Saúde. Porque nós temos, é claro, a gente tem a nossa produção, mas essa produção, ela entra no planejamento da saúde, para a saúde, inclusive, receber, né, de acordo com a sua produção. Então, o núcleo executa trabalhos que seriam da secretaria, mas o núcleo executa como função dele também, beneficiando até o paciente, o município, em sua produção. Nós temos, por exemplo, medicamentos. Às vezes o paciente chega com uma receita. A primeira providência é saber
se esse medicamento está na lista de medicamentos do SUS, Renassus, tem os nomes lá próprios, que agora eu não estou mexendo muito na saúde diretamente lá, eu esqueci. Esses medicamentos, quando tem lá, a gente encaminha, a saúde fornece. Quando não existe esse medicamento, na rede pública, o núcleo fornece. Muitas vezes o núcleo ele dá uma parte de exames. Quando a lista de espera da saúde para exames de imagem é muito grande, o núcleo fornece, às vezes, uma parte para o paciente paga e o núcleo dá uma ajuda para o pagamento desses exames. A saúde, também a gente participa muitas vezes, junto aos PSFs, em programas de prevenção, palestras para a prevenção do câncer. Mais ou menos isso, né, Padre Márcio? A gente tem uma relação boa com a saúde em termos de troca de atendimentos. Eu ia perguntar, né, como que você avalia, né, a importância dessa parceria, dessa colaboração da assistência da Secretaria Municipal de Saúde com o Núcleo do Câncer, ou para o Núcleo do Câncer? Deixa eu só complementar aqui. Até no fim do ano passado, nós tivemos no núcleo atendimento médico. Um médico urologista e uma médica ginecologista. Então, a gente atendia, na maioria das vezes, a saúde é que mandava para a gente a lista de espera de lá. Nós conseguimos quase zerar a lista de urologia da saúde do ano passado. Ah, que bom. Sabe? E ginecologia, a mesma coisa. Não conseguimos zerar, mas nós conseguimos abaixar bem a espera lá, sabe? Em 2022, 2023. Esse ano é que a gente ainda não conseguiu, porque como a gente sempre frisa, o núcleo vive de doação. E às vezes a gente não tem condições de estar custeando todos esses tratamentos. Tudo isso. Pessoal, pedir vocês aí, quem está nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. É muito importante a sua participação. Dá essa moral para a gente aí. Aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores, Tiago, Gigante dos Móveis, o Oscar, da Construai Construtom, o Cosme ali, ó. Cosme, nosso streamer, obrigado, Cosme, pela participação aí. O Anderson, que doou as nossas camisas. É isso aí. Estamos aqui num bate-papo com o pessoal do Núcleo do Câncer, Padre Márcio e a Dona Graça. Continuando, você acabou de falar aí que o Núcleo do Câncer vive de doações. Mas o que mais que ajuda a fortalecer o Núcleo do Câncer? Tem algum outro tipo de receita para custear esses, vamos falar assim, esses tratamentos, esse auxílio, essa ajuda que vocês dão para os diagnosticados? Ô, Giovanni, o núcleo não tem renda própria, né? Sim. A gente vive de doação. Uma das fontes, né, é a conta de água do SAAI. A gente recolhe todo mês as pessoas que querem, vão ao SAAI e autorizam a doação de uma quantia na sua conta. E todo mês o SAAI repassa para o núcleo. Ô Graça, desculpa aqui, né, interrompendo. Eu lembro dessa campanha que foi há muitos anos atrás e eu já tinha até esquecido. E hoje, se a pessoa quiser, por exemplo, eu mudei para um apartamento ali, lá não tem. Se eu quiser fazer a doação, como que eu posso colaborar? Você pode ir ao SAAI e autorizar. Ah, diretamente no SAAI? Pode ir ao SAAI e autorizar. E gente, todo mês, na sua conta, vem aquele descontinho. A partir de R$1, R$2, R$10, R$50, o quanto quiser, o quanto puder. Isso é bacana. Sabe? E nós temos hoje essa ajuda. Nós temos também algumas doações de particulares que depositam nas contas. Nossas contas, nós temos conta no Sicob, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil.
São doações. Contas que a As gente pessoas tem que lá. querem mesmo colaborar, As pessoas, ajudar. de vez em quando alguém vai lá e deposita um tanto. E a gente, esse recurso é utilizado para tudo isso que a gente falou aqui. Medicamentos, alimentos, para custear as despesas, né, dos atendidos pelo núcleo. Nós temos algumas emendas parlamentares, já recebemos, sabe? Como o Padre Márcio falou, o carro que a gente tem, ele foi dado em 2019, né? Pela deputada Ione Pinheiro, que aí a gente trocou, tinha um carro velho, já não estava valendo. Esse carro é de grande importância para transportar os pacientes, transporta a diretoria para cursos, para palestras, e o carro fica à disposição do núcleo. Temos também, o ano passado, nós recebemos emenda de outro deputado, o Bruno Engler. Nós pudemos, dentro da reforma que a gente fez lá, da equação do prédio, as normas da vigilância sanitária que exigiu, né, várias coisas, nós pudemos trocar o mobiliário, comprar computadores e adequar o núcleo a essa nova realidade que a gente quis implantar lá, né? Então, fizemos também. E nós temos uma subvenção da prefeitura, que a gente vem recebendo. Desde sempre existiu essa subvenção, só que era um salário mínimo por ano, depois até há uns tempos atrás foi subindo, até o ano passado ela deu para a gente contratar psicóloga, assistente social, enfermeira, médicos e fazer as despesas essenciais do núcleo. Este ano não, este ano a gente recebeu um valor menor, então o núcleo está em regime de contenção, trabalhando dentro daquelas possibilidades que são permitidas, né, pelo recurso que a gente recebe. E algumas campanhas que alguém faz aí, sabe? Pode fazer uma campanha. Temos uma voluntária, Angélica, que todo mês o povo deve conhecer a Angélica, sai buscando a colaboração da população, ela tem uma listinha. Das pessoas que colaboram, todo mês. Hoje mesmo ela passou aqui, que ela estava indo aí, saiu lá da Rua de Ubá, foi lá do outro lado da cidade para buscar. E todo mês a gente deposita a colaboração dela, que também tem nos ajudado muito. E o bazar, o principal agora, que a gente está nele, né, gente? Nós estamos fazendo essa gravação aqui dentro do bazar. A gente sempre teve, o núcleo tem há muitos anos, um bazar de usados, que ele funcionava ali na estação, depois saiu. Hoje a gente está numa casa aqui na Alameda Vivi Menezes. E essa é doada, não é? Nós não temos condições de alugar um espaço, então a gente sempre tem a doação do espaço para funcionar. Funciona todos os dias, de 8 às 2 da tarde. E o bazar achei interessante quando vocês reinauguraram, né, o nome. Né, nós demos o nome de Dona Miriam. Dona Miriam. Dona Miriam foi uma batalhadora. O Padre Márcio vai falar mais dela, porque o Padre Márcio que é do tempo que iniciou isso aqui. Eu, quando peguei, já estava, né, funcionando há bastante tempo. Mas ela foi a idealizadora disso e carregou esse bazar durante muito tempo. Eu vou passar para o Padre Márcio, que ele vai falar um pouco de Dona Miriam. Nós decidimos dar esse nome do bazar, o nome dela, porque a Miriam faleceu ano passado, né? E ela, desde o início do núcleo, ela começou ajudando. Ela trabalhava no sindicato junto com o Sr. César, e essa ideia surgindo do Sr. César, com o Sr. Geraldo, com meu pai. A Miriam envolvida ali, então ela teve essa ideia de bazar. E ela começou com esse bazar. Que funcionava na estação. Sim. Na época até foi, eu não me lembro qual prefeito, não sei se foi o Damião Constantino, que permitiu que fizesse ali. E ali ficou até esse ano, né? Ano passado. Na reforma da estação, quando eles pediram que entregasse o cômodo, que precisava de reformar e tal.
E como nós tivemos que entregar, né? E ficamos sem lugar. Veio para a rodoviária, o espaço muito pequeno, sem ter condição de fazer o bazar, nós tínhamos que parar o bazar, né? Nesse meio tempo a Miriam faleceu, e depois, numa oferta do Silvinho da casa, ele nos ofereceu essa casa emprestada para a gente poder fazer aqui. Nós aceitamos prontamente, que toda ajuda é bem-vinda, de onde venha, de quem venha, nós aceitamos tudo. E decidimos então reinaugurar com o nome dela, como uma homenagem daquela que a vida inteira trabalhou por esse núcleo. E incansavelmente, mesmo doente em casa, ela separava roupa, ela vendia roupa lá, de lá ela administrava o bazar cá com as companheiras dela, né? A Maria, a outra é a Marcilene. A Maria Marcilene era as companheiras dela, ela administrava da casa dela esse bazar, e ela cuidava disso aí, com toda a boa vontade de quem realmente queria ajudar, sem preocupar com nada em troca, mas o bem das pessoas estavam. Eu lembro, meu pai, a gente trazia, né, ela da Rua de Bar até aqui com sacos de roupa, voltava, e sempre nessa luta. Aí nós colocamos o nome dela para que ela fosse lembrada. Fosse lembrada, para que não se esquecesse de uma pessoa que trabalhou muito por esse núcleo. Como nós temos muitas pessoas que trabalharam também. Eu não vou dizer o nome aqui, porque talvez eu esqueça alguém, eu não fiz uma lista. Mas foi muita gente, desde os mais simples e humildes, que eram os que mais abraçavam e abraçam essa causa, até aqueles outros que tinham condição melhores, até mesmo políticos, pessoas da cidade, empresários, sempre tiveram uma atenção especial com o núcleo, porque o núcleo sempre foi uma instituição que procurava ajudar os outros e principalmente sempre teve muita honestidade, sempre foi muito correto naquilo que é feito, sempre teve aquilo ali como uma bandeira da honestidade em favor daqueles que precisam, e isso é o que nós mantemos e pretendemos que se mantenha sempre, para poder ter esse nome que nós temos de uma instituição de valor aqui na comunidade. Igual o lema, né? Ajude-nos, como é, pá? Nós temos um lema que eu criei esse lema, né? Ajude-nos a ajudar. Quer dizer, a gente pede a sua ajuda para que a gente possa ajudar o outro que necessita, né? Porque é importante a ajuda de todo mundo, seja como venha, de que maneira venha, de quem venha. Nós não temos nada que nos impede de receber. Não temos discriminação de ninguém, de nada, né? Se que seja de uma pessoa A, B ou C, qualquer um é bem-vindo, qualquer um pode ajudar. Isso é que é importante. Nós sabemos que essa doença é uma doença, né? Tem gente que não gosta nem de falar o nome, eu não gosto, né? Mas esses anos todos aí de luta, tem alguns casos de sucesso, sem a gente citar nomes, né? Que poderia mostrar esse efeito positivo do apoio do núcleo do câncer? Nós temos vários pacientes que passaram pelo núcleo, pelos tratamentos, e que hoje vivem ou que já viveram muito bem. São pessoas que a gente vai dizer assim, não vou citar se a pessoa foi curada, porque o câncer, eu penso assim, que ele não tem assim, uma cura definitiva, né? Ele cura aquele estágio da doença ali. E a gente constantemente fica vigiando para que ele não volte, né? Existem vários fatores que colaboram para voltar ou não. Mas muitas pessoas entraram nesse processo de que a doença, vamos dizer, entre aspas, foi curada e eles viveram uma vida normal. Muitos faleceram de outras comorbidades, não de câncer. Nós temos aqui também pessoas que continuam acompanhamento no núcleo, que enquanto ela for viva, ela continua em acompanhamento. Né? A continuar acompanhamento estão muito bem, vivem normalmente, pessoas normais no meio da nossa sociedade. Né? Pessoas que a gente sabe, e a gente só, igual você disse, a gente não vai mencionar nome porque não conversamos com elas para poder revelar. Assim como nós tivemos também muitas pessoas que fizeram o seu tratamento, mas não tiveram condição de viver. Mas a gente sabe que todos aqueles que passaram por lá morreram bem. Não foi pessoa que morreu ali maltratada, mal cuidada, infeliz por causa de doença. Ela morreu bem.
né? Porque uma coisa que a gente faz muita questão também é de visitar a pessoa, né? Nós fazemos visita, né? Mesmo o núcleo tem a equipe técnica que visita, né? De tempos em tempos eles visitam, eu faço visitas periódicas também. Então, quer dizer, é uma maneira de a gente estar presente na vida da pessoa, ajudando a pessoa, levando para ela um conforto, levando uma palavra, né? Uma presença, para que eles possam sentir que eles estão amparados, não está perdido no mundo. Se você não tem jeito para a sua doença, se você não tem recurso, pelo menos você vai ter o carinho e o amor das pessoas ali, para te ajudar a viver esse momento que é difícil. Que eu imagino, a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, ou às vezes até como muitos médicos já diz a pessoa, no seu caso não tem jeito, não tem recurso. Você imagina o que é você conviver com aquela expectativa da sua morte que está ali, né? Que a gente sabe que vai morrer, não sabe quando, né? Mas agora quando você percebe que aquilo ali é uma coisa que está chegando de imediato, quer dizer, a pessoa sofre com aquilo ali. Então a gente ajuda, muitas vezes também ajuda essa pessoa nisso. Não só no medicamento, tratamento e tudo, mas a gente ajuda nessa parte humana e espiritual da pessoa também. Por isso o núcleo é importante. E a Graça tinha falado a questão do cadastro, é apenas complementando a questão, por exemplo, de o cadastro são das pessoas que procuram o núcleo. Nós temos sempre essa norma. Você tem que procurar. Pelo menos para poder, porque o núcleo está ciente de que está acontecendo. Procurar, você sabe por quê? Para a gente ter ciente e também para a gente respeitar a liberdade da pessoa. Que a pessoa é livre, ela tanto pode querer como ela pode não querer. Você pode ajudar. Às vezes a gente fica sabendo de uma pessoa que está com problema de câncer, e vai fazer uma visita informal, alguma coisa assim, e a pessoa às vezes aceita o tratamento, a gente ajuda essa pessoa. Mas tem muita gente que não gosta. Não gosta nem que fala que tem câncer. Nós tivemos o caso de uma pessoa que eles falaram assim, por que vocês não vão lá? Já está confirmado que ela está com câncer. Ela não quer que fala. Ela falava que tinha uma outra doença. Só quando estava mais no final da vida, já ruim mesmo, é que ela aceitou falar que era câncer. Mas não aceitava. A minha visita a ela foi como padre, não como alguém do núcleo, que ela não aceitava de jeito nenhum. Então, quer dizer, nós respeitamos a liberdade da pessoa. Por isso é que muitas vezes as pessoas falam aí, mas fulano está com câncer, o núcleo não faz nada. Não é que nós não fazemos. Eles têm que vir até nós para a gente poder fazer. Que eu respeito a liberdade da pessoa. Ela que tem que me falar que ela quer a minha ajuda, né? A não ser que sejam pessoas simples, humildes, que a gente sabe que não tem cultura, alguma coisa assim, a gente procura porque faz parte da caridade. Agora, as pessoas que têm uma certa cultura, alguma coisa assim, elas mesmas podem procurar. Então, a missão do núcleo é essa. Ele faz tudo o que é possível para quem quer que seja, mas você tem que procurar. Você tem que manifestar que você quer. É um desejo seu, né? Isso é importante a gente esclarecer, que às vezes costumam falar, não, mas o núcleo fulano está lá, não faz nada, o outro não faz nada. Às vezes a gente nem sabe que a pessoa tem a doença. Nem sabe. Como nós tivemos casos de pessoas aí que fizeram um auê muito grande na cidade, inclusive soltaram umas piadinhas que o núcleo não tá aí, não faz nada, e a gente nem sabia. Porque também nem diagnóstico tinha, suspeitava que estava com câncer. Depois de não sei quanto tempo é que comprovou, mas tinha suspeita que estava com câncer, né? Então, quer dizer, nós não temos que correr atrás das pessoas que estão com isso. Primeiro as pessoas têm que elas têm que vir para poder manifestar o desejo de ajudar e a gente cadastrar. Você cadastrou, ali te garante tudo que você precisa. O que não é possível a gente fazer, a gente corre atrás para ajudar. A gente corre atrás e ajuda de qualquer maneira. Isso é importante a gente falar para as pessoas saberem disso. Pessoal, isso aí, estamos num bate-papo aqui com o Padre Márcio e a Dona Graça. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê essa moral para a gente, vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, indique aí as pessoas para assistirem esse bate-papo e outros bate-papos que nós já tivemos aqui no ProntoCast. Graça, pode continuar aí. Eu só queria complementar ali. Sim. O Padre Márcio. Hoje nós temos cadastrados no núcleo em acompanhamento
pela nossa equipe técnica, em torno de umas 100 pessoas, tanto da sede quanto dos distritos, de uma maneira geral. Com acompanhamento diretamente. Diretamente. Agora, manutenção e tudo, o geral. Tem muito mais. Mas aí quanto mais ou menos? Não temos, eu não tenho os dados em mãos. O problema, Padre Márcio, é que é variado, né? Porque saem umas, entram outras. Para uma ideia, mais ou menos. Eu acho que aproxima de 200. Mas os que têm diagnosticados, que já fizeram, e outros que estão no tratamento. Agora, esse número representa só o que é cadastrado no núcleo do câncer. E aí, às vezes, a gente tem muito mais. A gente supõe que é um número muito maior de pessoas que não fazem tratamento aqui, quem tem condição financeira boa, que vai para fora, quem tem plano de saúde, vai para fora. Esses são os pacientes atendidos pelo SUS. Pelo SUS? Porque a gente só atende pacientes carentes. E que está cadastrado no SUS. Comprovadamente carentes. Hoje tem um termo novo que a assistência social utiliza, mas nós ainda utilizamos da carência, né? Então, o nosso público lá é de pacientes com necessidades especiais, sabe? São pessoas que utilizam o SUS. Então, nós não temos noção, Raul Soares não tem noção do número de pacientes com câncer aqui dentro do município. Isso aí você está falando, a gente pode resumir assim, porque às vezes as pessoas não falam, às vezes as pessoas não cadastram, e às vezes se tratam e muita gente vai para fora. Tanto a Secretaria de Saúde como o Núcleo do Câncer. Não procura nenhum outro. Não, elas têm plano de saúde. Eu tenho na minha família, eu tenho uma pessoa que trata particular dela. Então não tem nada a ver com o núcleo. E não está lá cadastrado no núcleo, mas não faz parte daquele. O núcleo só cadastra, só atende aqueles cadastrados. E os cadastrados são pessoas com necessidades, né? São carentes. Então a gente não sabe. O índice de câncer aqui é muito alto. A gente não sabe, ninguém tem. Inclusive, uma das propostas nossas é levantar tudo isso. Só que a gente precisaria de uma equipe maior, com um convênio com alguma faculdade, né, para poder fazer esse estudo. Porque para você ter um programa de prevenção, você tem que saber prevenir o quê? Tem casos de câncer que aqui não tem. Então você tem que saber que tipos, porque o câncer é uma doença que tem vários tipos, tem tumor em vários lugares, tem vários tipos de câncer. Então, você tem que fazer um programa de prevenção baseado naquilo que tem aqui. Por exemplo, nós temos aqui hoje, que a gente sabe, daqueles cadastrados, nós temos o maior índice de câncer aqui, é mama, próstata, aparelho digestivo e pele. 4 tipos agressivos. São os mais comuns. Temos de vários outros. Na nossa listagem, nós temos câncer que a gente nunca ouviu falar. Tem casos aí diferentes e tudo. Mas é um caso, 2, 3. Agora, esses aí são um número muito alto, sabe? O pele é uma coisa muito séria aqui em Raul Soares, por causa desse clima, né? O pessoal da roça trabalha lá no sol, né? Então, a gente tem um número bem elevado. E mama e próstata, geralmente, né? É em todo lado. Eu acho que é o câncer mais comum. Então, o número é alto, a gente tem que fazer alguma coisa, fazer um trabalho preventivo muito sério, e a gente está tentando, né, fazer isso. Contamos com a ajuda de todos, da população, de quem tiver, inclusive voluntário. Nós estamos precisando de voluntários, pessoas que se identifiquem com esse trabalho, nos procurar, que possam também, né, tenham algum tempo disponível para se dedicar a esse trabalho. Porque os voluntários do núcleo estão envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. Precisa de E aí a gente tem que renovar, né, para deixar
os mais novos ficarem aí tomando conta depois, né? Com certeza. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Antes, porém, padre, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, para toda a comunidade, como que eles podem ajudar, ou para aqueles que precisam da ajuda do núcleo, né? A nossa mensagem principal é: ajude-nos a ajudar. Aqueles que puderem, nós aceitamos com toda alegria e bondade, para que a gente possa ajudar os que necessitam. Que seja pessoas de condição financeira que possam ajudar, que sejam empresas, que seja um comércio, que seja poder público, que seja qualquer pessoa que queira ajudar, nós aceitamos. É a nossa missão aceitar para fazer o bem para os outros. Aqueles que necessitam do núcleo, não tenham receio, não tenham vergonha, não tenham medo. Tenham simplesmente a humildade de poder chegar e dizer que você precisa. Às vezes é difícil a gente ter isso, mas a gente precisa ter, para a gente poder dizer: eu preciso, e nós vamos fazer por você o que for possível, e aquilo que é na condição nossa. Como eu disse, o núcleo nasceu para as pessoas simples e humildes, e ela vai continuar sendo isso, para os simples e humildes, daquele grupinho de pessoas lá do passado, que olharam as necessidades daqueles pobres ali, e diante de tanta coisinha que eles faziam, coisas que hoje a gente acha engraçado, boba, que naquela época era muito importante. A dona Aparecida da barraca ajudou muito o núcleo. Ela dava uma abóbora para eles, eles faziam um bingo daquela abóbora, uma rifa daquela abóbora, e aquilo ele rendia para poder ajudar os pobres. Eles ficavam sentados no banco do jardim, na praça ali do Val Grossi, na praça antiga, tinha um banco ali que era onde eles se reuniam. Ali eles ficavam jogando, como é que fala? Não é truco, não, o que tem de pauzinho de fósforo. Jogava o que tem de pauzinho de fósforo e arrecadava aquelas moedas que naquela época valia, para poder ajudar aqueles que precisavam. Muito interessante. Assim nasceu o núcleo do câncer, da ajuda dessas pessoas simples, né? Aqueles que saíam de porta em porta pedindo ajuda, né? Que pediam ajuda antes de ter essa campanha do SAI. Eles saíam de porta em porta recolhendo ajuda. E tudo tinha esse papel, e as pessoas valorizavam. As pessoas valorizavam e ajudavam, né? Hoje nós temos uma crise de ajuda muito grande, porque as pessoas, na sociedade atual que a gente vive, em que as pessoas são individualistas, e infelizmente cada dia que passa está crescendo mais isso, a preocupação com o meu eu pessoal me impede de olhar o outro. E isso vai acabando, a gente vai perdendo. Como nós perdemos muitos voluntários, não porque eles foram embora, porque a maioria morreu, passou o tempo. Eram pessoas idosas que ainda continuavam ajudando muito. A dona Neném do Bom Cabelo mesmo, até morrer, ajudou a gente muito com as rifas. Ela era a que vendia mais rifa, era ela, né, nas rifas do núcleo. A dona Inês Azevedo, que ajudava muito. Quem mais? A Terezinha Noronha, né? Tem muitas outras pessoas, às vezes a gente esquece o nome aqui agora, mas muitas outras pessoas que ajudaram. Agora nós temos outras que ainda estão aí, mas já não tem mais condição. A gente vê que não tem condição de ajudar, né? Mas ainda participam. A dona Terezinha, mãe do Ronaldo do Jeep mesmo, ela faz questão de, em todas as reuniões, participar de tudo, né? Participa de tudo. É uma pessoa que a gente vê que ela já não tem mais a idade para poder fazer muita coisa, mas a presença dela é importante ali para nós, né? E outros não vão vindo para substituir essas pessoas. E a gente gostaria que tanta gente pudesse ajudar. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa pesada, é algo que você pode fazer pelos outros, né? Igual aqui mesmo, nós temos esse bazar. Aquilo que você tem em casa que não te serve, mas que serve para o outro, nós aceitamos com muita alegria, né? A gente aceita, pode trazer para a gente aqui, que seja roupa, utensílio, móvel, qualquer coisa que não serve para você, mas serve para o outro, pode trazer, que nós temos aqui. A gente vai oferecer ao outro de maneira que ele possa comprar e nos ajude. É uma maneira de nos ajudar também.
Isso é importante, esse bazar nosso é uma das fontes que garante uma rendazinha boa para nós, né? Porque, como a Graça disse mesmo, nós tínhamos uma subvenção que mantinha todo o tratamento do núcleo, né? Aquilo que era necessário e importante de manutenção dele em relação ao que era o plano mesmo. De repente, não pôde ter aquela subvenção, nós tínhamos que reduzir muita coisa. Mas mesmo assim estamos garantindo o que é necessário para os nossos pacientes. Não podemos garantir mais, por exemplo, o médico, que antes a gente garantia de graça. Hoje nós não temos condição mais. Sim. Né? Alguns exames a gente garantia para a pessoa, hoje a gente não garante mais. Porque a gente vai perdendo os recursos. Perdendo os recursos. A gente sabe que hoje em dia a vida é muito difícil. Né? A crise que a gente vive é uma crise muito grande. O dinheiro não dá para mais nada. Mas quando a gente resolve ajudar alguém, esse dinheiro se multiplica. Esse dinheiro se multiplica. Por mínimo que você ajuda, esse dinheiro se multiplica. E é isso que a gente deixa como mensagem. Ajude-nos a ajudar. É muito importante que a gente faça com que a vida da gente possa ser feliz em ajudar e a do outro feliz em receber. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Quem puder nos ajudar, estamos aí, ó, de braços abertos esperando. Quem precisar de nós, não tenha receio de procurar. Estamos aí também para poder fazer o que for possível. E que Deus nos ajude a continuar essa missão que Ele nos confia e garante. Graça, você quer deixar sua mensagem aí também? Ô, Giovanni, antes de dar a despedida e agradecer, eu queria complementar dentre as pessoas que participam e que estão conosco desde muito tempo, é a Tuca. A Tuca, a gente brinca com ela que ela é patrimônio do núcleo. Mas olha, mais do que ninguém, ela que conhece toda essa história, né, Padre Márcio? A Tuca, quando a gente precisa de alguma coisa da história, a gente corre atrás dela, porque é ela que vale para a gente. A Tuca hoje está aqui na loja porque, como a gente está funcionando lá de forma bem limitada, ela está aqui nessa loja, no bazar, nos ajudando aqui embaixo. Mas depois volta para lá, ela que recebe o paciente, quando o paciente chega para fazer o cadastro. A Tuca é a primeira pessoa que tem o contato. Primeiro contato é com ela. E ela conhece a história de todos procuram a Tuca. Eu sempre brinquei que a Tuca é psicóloga, assistente social, representa ali muita coisa no núcleo. E ela merece todo o nosso aplauso, porque é uma pessoa dedicadíssima, né? Está sempre aí junto conosco. O que eu tenho que falar depois de tudo isso que o Padre Márcio falou, é agradecer de ter esse espaço aqui, né? E fazer minhas palavras dele. Que as pessoas nos procurem, que todos venham nos ajudar, ajude-nos a ajudar, né, Padre Márcio? E nós estamos à disposição sempre. Muito obrigada, Giovanni. E que a gente possa estar junto sempre. Obrigada por esse espaço. Obrigado. Poder mostrar para as pessoas, né, o trabalho do núcleo. Graça, antes da gente encerrar, gostaria... A Tuca, né? Vem cá, vem dar uma palavrinha para nós. Deixa eu só consertar um negócio aqui, que senão nós vamos ficar emendando. Lembra outro. Tá. Nós não podemos esquecer também que na hora eu falei que eu não gosto de ficar falando nome que foge da gente, que foge. Nós podemos esquecer também uma pessoa que trabalhou conosco, que nos ajudou muito, que todo mundo aqui conheceu, foi a Anísia. A Anísia do hospital. Ela foi nossa assistente social e era uma pessoa que tinha uma dedicação muito grande, não só como funcionária, mas principalmente como pessoa humana. Ela tinha um trato com os doentes que era uma coisa incrível. Um carinho, uma atenção, aquilo ali. Ela é muito atenciosa e isso fez com que a gente pudesse crescer com isso dela e deixou um legado grande para nós. Inclusive, nós temos a sala da assistente social, lá tem o nome dela. Uma homenagem a ela, que foi aquela que dedicou muito a vida. Como as outras salas também, tem o nome daquelas pessoas que trabalharam e marcaram.
Geralda Contarini, que foi secretária lá do núcleo muitos anos, uma pessoa também que dedicou a vida, ajudou muito o núcleo e morreu de câncer também. Ela tem o nome dela lá, Anídia Venini, que também foi presidente do núcleo e trabalhou muito pelo núcleo e morreu de câncer também. Né? Demais. A Terezinha Noronha, com outras comorbidades, mas foi presidente lá também. Né? São pessoas que deram a vida, porque ele não dizer que os outros não, todos são lembrados, mas essas tiveram mais à frente e tiveram um trabalho mais desenvolvido naquilo ali e que chama muita atenção para a gente. E a Graça falou da Tuca, a Tuca é patrimônio histórico do núcleo. Que bem. Ela já vai fazer bodas de prata de núcleo, viu? Vamos fazer uma foto, não, fazer uma foto daqui a pouco da gente. Aparece aqui um pouquinho. Só para aparecer. Essa aqui que é a Tuca, abaixa aqui. A nossa secretária lá do núcleo, aquela que ajuda a gente em todos os momentos lá. Quem ainda não conhecia a Tuca, né? Agora vai conhecer, essa que é a Tuca. Giovanni, a gente brinca mesmo que eu sou patrimônio. Não, bodas de prata eu já fiz, tá, Valdemar? Fiz agora em maio. Mas é só assim um ressaltozinho. A gente que trabalha com os pacientes ali de câncer, é lógico que a ideia do núcleo é oferecer, né, maior amparo, apoio e tudo mais. Mas o que a gente tem de retorno, de gratificação dos pacientes, o aprendizado que a gente tem ali, paga qualquer esforço. Eu caí ali no núcleo, caí, gente, porque eu nem sabia que o núcleo existia. Então eu fui convidada a trabalhar lá, nem sabia que existia a sede. E eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Né? Eu estava num período de luto, e então assim, eu achava que tudo tinha se acabado. No eu entrar no núcleo, eu renovei toda a minha força de vida, né? Encontrei muito conforto nos pacientes. E é engraçado porque eles buscavam a gente buscando conforto. Mas o que eu tive de conforto dos pacientes aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu aprendi a ter amor pelo núcleo, né? Muito, assim, amizade eu fiz ali. Agora, em relação aos pacientes e familiares, é eternamente, assim, uma experiência maravilhosa. Tá? Então, assim, são bodas de pratos, mas, assim, com todo louvor. Isso é interessante, ela falando que é uma gratificação que as pessoas, eu lembro, desde criança, quando começou esse núcleo. Então, assim, a gente vê assim, o Sr. César tinha um carinho muito especial por esse núcleo. Né? Ele era o Sr. César, Olímpio César, sim, pai do Dr. Américo, pai do Reinaldo, pai da família dos Belchor. Né? O Sr. Geraldo Vale, ele era o que mais dedicava a esse núcleo. Então ele corria atrás de tudo, ele viajava com o paciente, ele cuidava de tudo, ele ia a Belo Horizonte, ele voltava, ele dava uma assistência máxima. Meu pai ajudava muito, ia com ele a Belo Horizonte, tudo, essas coisas todas, nesses trâmites todos. O Sr. César foi o primeiro que faleceu. Né? Então ficaram os dois mais à frente do núcleo, aí já tinha uma diretoria, já tinha uma estrutura formada. Quando o Sr. Geraldo Vale faleceu, meu pai ficou, mas ele já não tinha condição mais de continuar o trabalho, já estava começando, tinha adoecido e tudo. Ele sempre falava com a gente assim, ó, vocês continuam o trabalho do núcleo. Vocês vão continuar o meu trabalho. A minha mãe continuou muitos anos no núcleo. Até ela não ter mais condição também por causa da doença dele. Foi quando eu comecei a ajudar. E aí estou aí até hoje, seguindo o trabalho que ele deixou. Porque, como a Tuca disse, é muito gratificante. É muito gratificante. E a gente recebe o quê? Quando os outros fazem, recebe o quê? Recebe nada. Não recebe nada. Nada mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo, espiritual. Ao mesmo tempo, você recebe o tudo. Recebe o tudo. É muito importante isso. Muito obrigado, Deus abençoe, amém, que você tenha muito sucesso, amém, e continue fazendo o que você faz, ajudando os outros. Eu que quero agradecer vocês, né, colocar mais uma vez aqui o ProntoCast, o nosso espaço está aberto, não só para falar do núcleo do câncer, mas outras tendências que vocês precisarem, campanhas que quiserem, estamos juntos, podem contar com a gente. E foi muito bom, muito obrigado. Deu para a gente bater um papo legal, descontraído. Algumas coisas que eu não sabia, nem eu sabia do núcleo, fiquei sabendo aqui. Espero que pode esclarecer também, né, o nosso bate-papo aqui esclareceu algumas dúvidas
de algumas pessoas. Gente, é isso aí. Encerrando aqui mais um ProntoCast. Obrigado aí pela audiência, pela paciência. E mais uma vez, eu não canso de pedir, inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente, curta, compartilhe para que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.